Vamos para o próximo, então. Vou falar um pouquinho sobre view, função, procedure. Não sei se todo mundo já trabalhou com todos esses tipos de objeto, mas você tem basicamente um estrutura de tabela, né? Que a gente tem a tabelinha aqui de pedidos. Essa que todo mundo conhece. Uma tabela são linhas e colunas que você cria esses objetos. Você consegue fazer qualquer tipo de consulta com isso daqui. Às vezes você tem umas consultas que você sempre precisa fazer as mesmas consultas com os mesmos parâmetros e você não quer ter que ficar aplicando, repetindo essas consultas em vários locais diferentes. Você quer reaproveitar essas consultas em locais diferentes do sistema, ou até mesmo fazer um join. Você faz um join, em vez de você colocar uma query gigantesca para trazer as informações no join, você simplesmente pode utilizar uma view para poder abstrair esse conceito, né, esse cálculo. Então, a view basicamente é isso. É um select armazenado, que você consegue materializar esse select. A view você define ela, você não consegue colocar order by na view. Se você tentar colocar aqui um order by da vida, ele vai te dar erro, só que você não pode utilizar order by dentro de view. Opa. É inválido para view, funções inline e tal. Então você não pode colocar. Se você quiser ordenar uma view, você ordena na hora que você estiver chamando a view. Então aqui, ó, se é pedidos hoje, order by id pedido. Você consegue ordenar a view, mas dentro dela você não consegue colocar isso. E a view é basicamente um select. Você não consegue colocar variáveis, você não consegue criar tabelas temporárias, você não consegue fazer nada relacionado à programação dentro, somente um select único. Você não consegue mexer muito além disso. A view também o pessoal costuma utilizar muito para segurança, porque às vezes eu tenho, por exemplo, essa view aqui, eu tenho várias colunas na tabela de pedidos. Tenho várias colunas. Poderia ser, por exemplo, uma tabela de RH que tem até o salário das pessoas. Tá? Só que eu não quero que as pessoas tenham acesso a essa coluna de salário. Então, uma das formas de você fazer isso fácil é você criar uma view de funcionário, por exemplo. Você coloca as colunas que a pessoa pode ver. E em vez de você dar acesso na tabela para essa pessoa, você dá acesso na view. Porque a pessoa não vai ter acesso a consultar a tabela, mas vai ter acesso para consultar aquela view. E na view você consegue controlar os filtros, deixar como padrão. Você consegue controlar quais colunas essa pessoa vai ver pela view ou não. É até legal para você abstrair também, porque quando você tem relatórios consumindo views, imagina que você tem lá 20 relatórios consumindo essa view de pedido. Se você por algum motivo quiser incluir uma coluna nova ou você quiser alterar um filtro, você simplesmente altera a view e os relatórios já vão refletir essa mudança que você fez sem precisar de alterar um por um. Então a view é legal por causa disso. A gente tem funções escalares, que são essas funções aqui, por exemplo. Como é que a gente usa isso? A gente utiliza a FNC pedidos hoje, dessa forma que a gente utiliza, e ele vai simplesmente retornar um valor. Esse valor pode ser de qualquer tipo, pode ser uma data, número, texto, enfim, alguma coisa. Você pode passar parâmetros também, se você quiser, para essa função. Só que o retorno dela é sempre um valor único. Você não pode retornar mais de uma linha. Ele sempre retorna uma linha e uma coluna, tá? A view para você dar acesso para alguém é acesso de select, que essa pessoa vai ter acesso para conseguir consultar. Na função escalar, o acesso que você dá é um acesso de execute, para poder a pessoa conseguir utilizar nessa função escalar. A gente também tem as funções do tipo tabela. Diferente da função escalar, que retorna um valor único, a tabela, ele retorna uma tabela em si. Então, a forma de você utilizar uma função table é como se fosse uma view ou uma tabela. Aqui. Então, olha, você faz esse select aqui, ele retorna uma tabela com a estrutura que é o resultado desse select aqui. Tá? Você também consegue utilizar parâmetros na sua função de tabela. Então, nesse caso aqui, eu passei um parâmetro de data início e fim. Então, eu posso utilizar ela também nesse formato aqui, ó. FNC pedidos período. Vou passar aqui 2021 01 01 até 2021 09 17. Ele vai retornar os pedidos dentro desse intervalo aqui, tá? Para funções do tipo tabular, o acesso que você vai dar é um acesso de select, que a pessoa precisa ter, tá? Em funções tabulares, funções que retornam tabela, que a gente chama também de Table Valued Function. E a gente também tem o nosso querido Storage Procedure,
que storage procedure, eles já são objetos que você consegue criar várias coisas dentro. Então você consegue utilizar a tabela temporária, você consegue usar comandos de print, consegue executar outros procedures, consegue executar job, você consegue executar query dinâmica. Uma storage procedure nada mais é do que um bloco de código encapsulado. E esse bloco de código pode ter praticamente qualquer coisa. Você pode até alterar outros storage procedures dentro de uma storage procedure. Você faz qualquer coisa praticamente. Praticamente qualquer coisa você consegue fazer dentro de uma storage procedure. A sua storage procedure pode executar uma ação e não retornar nada, ou ela pode retornar, por exemplo, um select. Tá? A storage procedure também tem parâmetros de output, se você quiser. Eu quero executar essa proc e quero que retorne um status do tipo int output. Então você consegue dentro dela definir esse retorno do status, e quando você executar a procedure, você executa ela assim, exec, você consegue colocar, por exemplo, um parâmetro aqui, ó, status é igual a status out. E aqui você declara uma variável. E aí você executa a procedure e você consegue depois fazer um select, por exemplo, desse status para pegar qual o retorno, o valor que retornou dentro dessa proc aqui. Ou você pode ter simplesmente procs que executem uma ação e não retornem nada. É importante lembrar que dentro de funções, seja ela função tabular ou função escalar, você somente consegue utilizar, se você quiser programar alguma coisa aqui dentro, você não consegue executar procedure, não consegue criar tabelas temporárias, somente variáveis do tipo tabela, e ela é bem limitada, ela não consegue inserir dado, não consegue alterar dado, não consegue alterar nada, basicamente, a função. Diferente da procedure. A procedure você consegue inserir dado, alterar dado, consegue fazer basicamente qualquer coisa que você faria fora de uma procedure. E para você executar uma procedure, a pessoa tem que ter acesso de execute. Então, basicamente, essas são as questões de os tipos de objetos, né, mais utilizados no SQL. A procedure é muito utilizada também na parte de segurança. Então, imagina que você quer dar acesso para um usuário, fazer truncate em uma tabelinha específica, uma tabela de BI, por exemplo, de carga. Se você quiser dar acesso para o usuário fazer o truncate diretamente, você vai ter que dar um privilégio de alter no esquema da tabela. Então, ele vai conseguir dar um truncate em qualquer tabela dentro desse esquema, que pode acabar sendo muito perigoso, até porque 99% das pessoas não usa esquema, usa o DBO, então a pessoa poderia fazer truncate em qualquer uma das tabelas. Agora, uma forma mais segura de você fazer isso é você falar, por exemplo, SP trunca tabela carga, por exemplo. Sem parâmetro, você vem aqui, truncate table dbo.carga. Beleza, você cria essa procedure e dá acesso de execute nessa procedure para esse usuário. Então, o usuário ele vai conseguir executar essa procedure, porque ele tem acesso de execute diretamente nela. Essa proc vai executar já o truncate, e o seu usuário ele não vai precisar de ter permissão de alter para poder truncar isso daqui. Então, olha que legal, você consegue fazer o cara poder truncar uma tabela sem ele de fato ter acesso de truncate para executar isso manualmente. Então é bem legal para a parte de segurança, né? Você conseguir fazer esse tipo de controle. E basicamente é isso, pessoal, que eu tinha preparado aí para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida aí. Show. Deixa eu comentar mais um, Liceu. Procedure. Cara, vamos lá. Cuidado, utilize com moderação. Procedure acho que é um dos que eu mais gosto aí, porque ele tem menos limitações, né? Igual o Liceu falou. Uma function, você não pode alterar. Na procedure você pode usar um update, fazer um monte de coisa, pode chamar outra procedure. Só que, pelo amor de Deus, não deixe uma procedure virar um monstro. A gente cansa de pegar procedure com 5.000 linhas de código, com não sei quantas mil linhas de código. Aí essa procedure chama mais outras 3 procedures, então cuidado com isso, por favor, pessoal. Beleza? Acho que é mais isso, questão da procedure aí. Vocês têm dúvida aí, Fabrício? Tem uma dúvida do Bruno Cunha aqui. Qual é a vantagem de utilizar a função de tabela se não poderia criar uma view? É porque assim, a view é simplesmente um select. A função tabela, você consegue fazer um if aqui dentro. If, vou colocar um parâmetro aqui, por exemplo, tipo igual a 1, tipo int. If tipo igual a 1, você faz isso.
Você nem precisa botar begin. Se for o tipo igual a 1, você faz isso. Else, você faz isso aqui outro agora. Pega, sei lá, dá pedidos 2. Você consegue fazer várias condições, você consegue criar, por exemplo, utilizar variáveis do tipo tabela para fazer algum tipo de modificação que você precisa. Você consegue programar dentro da Table Value Function. Não é simplesmente um select. Você não consegue criar tabelas temporárias, mas você pode utilizar variáveis do tipo tabela. Posso, por exemplo, fazer declare tipo int igual select, sei lá, quantidade de registros, por exemplo. Registros pendentes. Tipo, count asterisco, dbo.tabela, where status igual a 1. Aí agora eu faço, se a quantidade de registros pendentes for igual a 1, ou maior do que 1, ele retorna isso. Se não, ele retorna isso. Então eu consigo ter uma lógica aqui dentro, diferente de uma view. Simplesmente eu vou colocar um select aqui dentro. Isso. Uma outra coisa também, a questão da view, talvez é legal para reduzir código, né? Você tem aquela query gigante com um select, tem vários subselect lá, faz uma porrada de join, aí você chapa isso dentro de uma view, você meio que reduz o código, você chama só a view, né? Isso aí é legal também. Uma dica que eu dou para quem trabalha com view é com relação a, até comentaram no chat aí, você tomar cuidado com como você usa view, porque é muito comum você ver, você cria uma view, aí você cria uma view que acessa essa view. Aí depois você cria uma outra view que faz join com essa view que acessa outra view. Daqui a pouco, quando você vai ver, isso vira um monstro, você não consegue nem debugar, porque é tão aninhado o negócio de uma view que acessa outra view, que acessa outra view, que acessa outra view, que além de ser extremamente lento, porque são vários códigos rodando, vários fields que estão sendo aplicados, às vezes tem vários agrupamentos de dado, e fica difícil depois você se localizar, cria muita dependência também, né? Então, o que eu costumo falar é assim, cara, view não é vilão. Eu gosto muito de utilizar view para abstrair lógica de negócio, mas eu não costumo fazer join com view, nem subquery. Então, assim, view, ela simplesmente vai atender essa necessidade aqui, para isso que serve essa view aqui. Se eu quiser fazer uma outra view praticamente igual, eu não vou fazer uma view dentro da outra. Eu vou pegar o código da primeira view, vou repetir e vou aplicar os outros filtros que eu quero. Então, assim, obviamente que a galera que é acostumada com programação, com desenvolvimento, estão acostumados a ter essa reutilização de código bem nativa, né? Só que aqui no caso do banco, ele acaba não sendo muito interessante para essa situação aqui. Sem falar que o cara mete 40 joins na view, pega todas as tabelas, todas as colunas e precisaria de 2 tabelas só no select dela. E aí faz o SQL e buscar 1 bilhão de coisa por causa de 2 tabelinhas que ele botaria na query dele, mas tem uma view pronta lá, né? Vou pegar lá que é mais fácil. Então isso aí não é muito legal não, para ambiente que precisa de ultra performance.